carros raríssimos que pouca gente viu, versões desconhecidas de carros comuns, configurações raras que pouca gente conhece. Hoje você vai ver 10 exemplos disso. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Você é muito bem-vindo a este canal, se inscreva se não for inscrito para você estar sempre recebendo vídeos como esse. Vamos começar com um carro que nem é tão conhecido assim, estou falando do Brasínca 4200 GT ou Uirapuru, um carro esportivo que foi apresentado no Salão do Automóvel de 1964 pela Brasínca, famosa empresa brasileira fabricante de carrocerias. O carro genuinamente brasileiro tinha carroceria e chassis feito em aço e motor 6 cilindros da Chevrolet que era usado nas picapes Brasil, Amazonas e Alvorada. No lugar do carburador original foi colocado um sistema de carburação tripla com 3 carburadores SU-H4. Como utilizava o câmbio Clark com 3 marchas, o Brasínca ia de 0 a 100 em apenas 10,4 segundos, sem a necessidade de trocar de marcha, um tempo bem surpreendente para os resultados da época. Outro feito incrível foi no teste de velocidade máxima, no qual o 4200 GT alcançou a marca de 200 km por hora nas pistas do Autódromo de Interlagos. Este carro teve duas fases, meus amigos. A primeira delas iniciada como Brasínca 4200 GT, que teve a produção iniciada em março de 1965, mas que não teve realmente um grande sucesso comercial, um grande volume de produção. Até maio de 1966, o que dá 1 ano e 2 meses ali depois, a Brasínca havia vendido apenas 23 carros e tinha, além desses 23, tinha 12 já prontos no pátio esperando o comprador. Com isso, eles perderam o interesse, a Brasínca perdeu o interesse em continuar com a produção do carro esportivo. Foi aí que surgiu a empresa STV, Sociedade Técnica de Veículos, que comprou o direito de fabricação e venda do Brasínca 4200 GT e o carro foi rebatizado de Uirapuru, que era o nome original do projeto do carro. Por isso existe às vezes essa confusão de Brasínca 4200 GT e o STV Uirapuru. Em 1967, a STV encerrou definitivamente a produção do carro. Ao todo, considerando a produção lá da Brasínca, ainda como 4200 GT e a produção do STV Uirapuru, nós chegamos a um total de apenas 77 veículos. Inclusive 3 conversíveis e o célebre protótipo apresentado no Salão de 1966, que era o Gavião, um modelo experimental para a Polícia Rodoviária de São Paulo, que posteriormente foi cedido para serviço na corporação em regime de comodato. Esse carro também aparece na série Águias de Fogo, exibida pela TV Tupi entre 68 e 69. Essa viatura era única e foi usada em serviço por um breve período até sumir misteriosamente no início da década de 70. Este veículo que nós acabamos de mostrar, o Brasínca, depois o Uirapuru, nos revela que nos anos 60 não faltava bom gosto em termos de design, mesmo com recursos limitados. O próximo carro também é um exemplo disso. Estou falando do Willys Interlagos, meus amigos. Ele foi produzido pela Willys Overland do Brasil entre 1962 e 1966. Ele era a versão brasileira do Renault Alpine A108. O nome era uma clara referência ao Autódromo de Interlagos e visava ressaltar a esportividade do modelo. Com carroceria em fibra de vidro e disponibilizado apenas sob encomenda, ele foi produzido em 3 versões: berlineta, coupé e conversível. Inclusive tem um raro conversível abandonado na frente de uma casa em Campinas, ainda com a placa amarela. Eu já vi de perto esse carro, recentemente levantaram ali, postaram a foto dele nos grupos e perguntaram mais informações. Já adianta você, não adianta tentar comprar porque o proprietário não vende. Segundo o que ele falou, o carro era do circo do pai dele, então, ou seja, é um carro que já foi usado como carro de circo em algum momento ali nos anos 70 e 80 e hoje está, aliás, hoje não, está há décadas parado na frente dessa residência e pelo visto vai continuar lá
por um bom tempo. Ao contrário do Renault francês, que tinha o mesmo motor do Renault R8, de virabrequim de 5 mancais e 956 cilindradas, que mais tarde virou o motor do Corsair 1.3, o Interlagos aproveitava o propulsor do Dauphine Gordini e 1093, de 4 cilindros em linha, refrigerado a água e com virabrequim apoiado em 3 mancais apenas. Oferecia versões de 845, 904 e 998 cilindradas, que era basicamente o 1000zinho. As principais diferenças em relação ao motor do Dauphine era a taxa de compressão mais alta e o carburador Solex de corpo duplo, que dava um fôlego a mais no carro que também já tinha uma carroceria mais leve. O Interlagos foi produzido até 1966, com um total de apenas 822 unidades, o que o torna hoje, 60 anos depois, um dos carros raríssimos que pouca gente viu. Agora é o momento de desmentirmos duas fake news que são espalhadas por aí. A primeira é que a Chevrolet Caravan foi a primeira Station Wagon do Brasil. Não foi. E a segunda é de que a Santana Quantum foi a primeira wagon brasileira com 4 portas. Também não é verdade. Neste teste das peruas realizado pela Quatro Rodas em 1986, podemos ver todas as peruas do mercado naquele tempo e perceber que a Quantum é realmente a única com 4 portas. Mas então, se ela não foi a primeira, quem foi? Simca Jangada, meus amigos. Sim, Simca Jangada foi a primeira Station Wagon brasileira com 4 portas. Ela era baseada no Simca Chambord, lançado em 1959, porém só chegou 4 anos mais tarde, em 1963, e ao contrário do sedã, não vendeu muito não. De 63 a 66, quando saiu de linha, apenas 2.705 unidades foram produzidas, o que a torna muito rara e até desconhecida nos dias atuais. O Fusca Pé de Boi, lançado em 1965, foi a opção da Volkswagen como carro de entrada popular, em resposta ao pedido do governo federal por modelos mais acessíveis e espartanos. No seu lançamento, ele era vendido livremente para o consumidor comum, porém isso durou só até 66. Após esse período, já foi até divulgado que o Pé de Boi tinha saído de linha, ou seja, divulgam, algumas pessoas dizem que o Pé de Boi foi fabricado de 65 a 66, mas isso não é verdade. Isso corresponde só ao período em que ele foi vendido ao consumidor final, no varejo. O Fusca Pé de Boi continuou sendo produzido a partir de 1967 sob encomenda para empresas e órgãos governamentais que precisavam de uma versão ainda mais barata do Fusca para os diversos usos em frotas e tudo mais. Inclusive ele recebeu as evoluções do Fusca naquele ano, como motor de 1.300 cilindradas, vigia traseiro maior e depois o sistema elétrico de 12 volts. Ele permaneceu disponível discretamente no catálogo de modelos da Volkswagen até o primeiro semestre de 1970, como podemos ver nessas imagens aí que mostram as opções disponíveis na época. O Pé de Boi só saiu de linha mesmo com a chegada dos novos modelos no segundo semestre de 70, onde virou lá, né, 1300 Standard e 1500, o 1500 que era o Fuscão. Fenemé JK Timby, a versão esportiva do Fenemé 2000 JK, lançada em 1960, no dia da inauguração de Brasília. O nome JK era uma homenagem ao então presidente da época, Juscelino Kubitschek. O nome do esportivo do Fenemé 2000 JK seria Jango, mas após o golpe militar ou revolução, como queiram, de 1964, o pessoal da Fenemé pensou, eu acho que melhor não, né? E aí, então o nome foi mudado para Timby, sigla de Turismo Internacional Modelo Brasileiro. O próprio 2000 JK, né, a partir de 64, ele passou a ser só 2000 mesmo. O Timby aí, ele foi apresentado, na verdade, no Salão do Automóvel em 1962. E por que pouca gente conhece ou lembra desse carro? Porque ele era muito parecido com o modelo normal. Se olharmos essa foto aí, né, o modelo Timby do lado esquerdo e o modelo normal do lado direito, a diferença mais visível é a grade dianteira que ficava mais para baixo e o capô liso. Ao contrário do irmão comportado, com bancos inteiriços e câmbio na coluna, o Timby tinha bancos dianteiros individuais e alavanca de marchas no assoalho. O motor
motor era o mesmo, mas a taxa de compressão mais alta e dupla carburação faziam o Timby ganhar 20 cavalos em relação ao modelo comum. Seu lançamento oficial ocorreu em 64 e ele foi produzido até 68 sem grande volume. Externamente, o Fenemé 2000 Timby não tinha nenhuma faixa ou outro detalhe esportivo que o distinguisse. Isso contribuiu para que ele acabasse sendo confundido com um JK normal e hoje é um carro raro que pouca gente viu. Olha, como eu já disse lá no Fusca Pé de Boi, né? Em 65 houve uma colaboração do governo federal com a Caixa Econômica para financiar carros básicos populares para que fossem pagos em até 4 anos a juros de 1%. Só que para isso os carros tinham que ser bem espartanos mesmo, né? E as montadoras que atuavam no Brasil precisavam fazer modelos para se adequar a essa realidade. A Volkswagen fez o Fusca Pé de Boi e a VMAG, né, DKV, fez então pegou a VMAGete e tirou tudo que era supérfluo e nasceu a DKV Pracinha. Tiraram tudo mesmo, né? Adornos externos, frisos laterais, frisos nas borrachas dos vidros, vidro corrediço traseiro, todos os cromos e uma curiosidade. A tampa traseira que na VMAGete abria em duas, né? Abria o vidro pra cá e a lata pra cá. Na Pracinha era uma coisa só a tampa traseira e abria lateralmente, no mesmo molde ali de um EcoSport, por exemplo. O nome Pracinha foi em homenagem aos ex-combatentes de guerra brasileiros. Entre 1965 e 66 foram produzidos 6.760 unidades da Pracinha. E tem outra, viu, que é mais rara ainda, que é a sua antecessora. Antes mesmo desse programa, uma espécie de programa do governo para fomentar a compra de carros populares, a VMAGete já tinha uma versão ainda mais espartana da VMAGete, que era a Caiçara, né? Que foi lançada em 63 e foi produzida até 65. Somente 1.173 unidades da Caiçara foram feitas, né? E ainda as primeiras tinham aquelas portas que abriam ao contrário. Ambas, tanto a Caiçara quanto a Pracinha, são muito raras nos dias de hoje. Já que estamos falando de números, eu vou dar mais um número para você. Entre 1962 e 71, 23.577 Volkswagens Carmanguia foram produzidos. Dentre eles, apenas 177, é isso mesmo, 177 de mais de 20 mil eram conversíveis. Na Europa, essa opção já existia desde 1958, porém no Brasil só chegou 10 anos depois. Assim como ocorria com o Coupé, o chassi com a mecânica saía da fábrica da Volkswagen na rodovia Anchieta, lá em São Bernardo do Campo, e seguia para a Karmann, que também ficava ali nos arredores. A produção do conversível foi encerrada junto com o Coupé em 1971. Nessa época estavam lançando já o Carmanguia TC. Devido ao baixo número, muitos modelos com teto foram convertidos para conversível ao longo dos anos, mas um realmente original é algo muito raro e carrega até hoje o título de o único Volkswagen conversível produzido no Brasil, né? Não tô falando dos Fuscas Cabriolé feito para carregar presidente, não. Tô falando de carro feito para vender mesmo, linha de produção, linha de montagem. Nesse quesito, o Carmanguia foi o único, não teve outro depois dele. Olha só, o Willys Itamaraty foi lançado em 1966 como uma versão mais sofisticada do Aero Willys 2600. Foi batizado com o nome do edifício sede do Ministério das Relações Exteriores, em alusão à sofisticação e o glamour da diplomacia brasileira. Esse modelo por si só já é raro, mas o modelo da nossa lista é ainda mais raro. Tô falando do modelo Itamaraty Executivo, praticamente a primeira limousine brasileira. A ideia desse carro alongado foi do próprio presidente da Willys do Brasil na época, o William Max Pierce, após o lançamento do Ford Galaxy. A ideia era atender o alto escalão do governo federal. A primeira unidade foi entregue já em 67 ao então presidente Castelo Branco. Esse carro era produzido artesanalmente e tinha duas opções de acabamento com 4 lugares atrás, o Standard e o Executivo Especial. Este último possuía regalias como barbeador elétrico, rádio com toca-fitas, comando das luzes internas e acendedor de cigarros. Sua produção foi encerrada em agosto de 69, já na gestão da Ford, após a produção de apenas 26 unidades. A versão normal do Willys Itamaraty ficou em produção até 1971. Vamos falar agora do Volkswagen SP1, é isso mesmo, né? O SP2 hoje é um carro muito raro, poucas pessoas lembram que existiu sim
o SP1. Esse modelo foi tido por muito tempo até como um mito, como se não existisse. Isso se deve ao fato de que aproximadamente 88 carros foram produzidos. Um número muito baixo, acho que só não é mais baixo do que a produção do Itamaraty executivo, que foi só 26. Mas da lista aqui, o SP1 com 88 carros só, acho que é o segundo mais escasso e mais raro, porque ele era... Se o SP2 já não teve tanto sucesso, veja só, né? Imagina o SP1. Mas ele existiu. Se olharmos, né, se assistirmos a propaganda de lançamento do carro, lá de 1972, lá é falado Volkswagen SP1 e Volkswagen SP2. Volkswagen SP1, Volkswagen SP2, o jovem desempenho brasileiro. O SP1, na realidade, ele era um modelo mais simples do que o SP2. Internamente, ele, ao invés de bancos de couro, tinha um banco mais simples, de curvim. Ele tinha alguns instrumentos, na realidade, a menos do que o SP2. A diferença maior estava mecanicamente. O conjunto mecânico no SP2 era um motor 1700, um motor inédito até então, e o câmbio também, câmbio de relações mais longas, 831, conhecido como 831. O SP1 tinha o mesmo conjunto mecânico da Variant, 1600 e câmbio 833. Essa era a diferença mais, assim, que se sentia, principalmente ao andar no carro. Se o SP2 já era falado ali por não ser tão potente assim, até o SP faziam piadas pejorativas, que era o sem potência, você imagina só o SP1, coitado. Então vendeu só 88 carros, uma produção baixíssima para um modelo que foi disponibilizado ao público de modo geral. SP1 é um dos carros, sem dúvida, raríssimos, que pouca gente viu, e eu vi um de perto lá no Museu da Volkswagen, na garagem Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo. Um abraço, meu amigo Ricardo Dilser. Agora esse daqui é o último da lista e o primeiro que, digamos, é um não oficial. Isso eu digo porque ele não foi feito pela Ford diretamente, mas ele era homologado pela Ford. Estou falando do Corcel Bino, que era uma versão envenenada, né? Que nasceu em 68, praticamente junto com o lançamento do carro feito pela Ford. O Corcel Bino foi uma criação do Luiz Antônio Greco, proprietário da concessionária Bino Sandaco Automóveis e Equipamentos, que ficava em São Paulo. O kit consistia em preparação mecânica e detalhes estéticos. Visualmente, ele tinha faixas laterais, capô com falsas entradas de ar, rodas de liga de magnésio, volante esportivo com emblema Bino e consoles exclusivos de assoalho e também de teto. Ao contrário do motor 1.3 original, o Bino tinha um motor 1.5 com dupla carburação, camisas, anéis e pistões de maior diâmetro, novo comando de válvulas, radiador de óleo e escapamento Cadron. Em testes da revista Auto Sport de 69, Corcel Bino atingiu 144 km por hora e fez de 0 a 100 em 16 segundos, números muito bons para aquela época. Os carros prontos podiam ser comprados em concessionárias Ford. Como eu disse, eles eram homologados pela Ford, logo tinham garantia igualmente aos modelos normais. Corcel Bino foi vendido até meados de 72 e poucos foram montados, já que ele era bem caro, correspondia a praticamente 50% do valor do carro. Outra curiosidade é que o primeiro Corcel Bino feito era um sedã, porque a carroceria coupé de 2 portas só seria lançada meses depois. E aí sim, quando foi lançado, eles padronizaram a carroceria coupé como a oficial mesmo do Corcel Bino. E o Bino consiste, né, nesta seleta lista de carros raríssimos que pouca gente viu. É uma série que eu estou trazendo novamente aqui no canal PL, é um prazer conversar com você sobre isso. E aliás, vou falar de literatura automotiva, eu vou dar uma dica para quem quer ver. Quem gosta de Volkswagen, por exemplo, ó, eu fiz um vídeo essa semana, tá no canal, eu mostrei em detalhes esse catálogo que eu ganhei do meu amigo Ciro, aqui da cidade de Leme. Ó, Santana CD, tem toda a linha Volkswagen do ano de 85, Passat Village, né, Passat Pointer, cadê o Pointer? Cadê o Pointer? Tá aqui o Pointer, olha só. Passat Pointer também, mostrei os opcionais, cores, combinações de interior. Muito obrigado, viu, Ciro? Também esse folder aqui do Gol 1984. Essa semana se comemora 46 anos do lançamento do Gol no Brasil. E não vou deixar passar em branco essa data. Farei um vídeo especial que entrará no ar esta semana no canal, né? O lançamento do Gol foi no dia 15 de maio de 1980. Logo, 46 anos esta semana.
É isso, meus amigos. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Forte abraço, até lá, tchau pessoal.